Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Sandes. Eu vou ficar responsável com vocês aqui pela disciplina de arquivologia. Essa disciplina, como vocês muitos sabem, né, ela está sendo bastante cobrada em provas de concurso. Geralmente, provas de nível superior, nível médio, provas de tribunais, Ministério Público, Polícia Federal, carreira legislativa, Senado, Câmara, que mais? PRF. Olha, se eu for citar aqui a quantidade de concursos que geralmente cai a arquivologia, olha, ultimamente, inclusive, a arquivologia tem caído em provas de prefeituras e secretarias estaduais, né? Então, é uma disciplina que, com certeza, se você é concurseiro, você já deve ter visto aí alguma prova, certo? As principais bancas, né, que realmente cobram arquivologia é a CESP, é a principal, e é essa aí que a gente vai ter que se basear mais no nosso curso. Até porque, gente, é o seguinte, a CESP foi ela que deu o início de tudo, né? Ela que iniciou, deu pontapé, as outras bancas começaram a usar o CESP como referência, e até hoje é assim, né? O que o CESP cobra, geralmente as outras bancas cobram também, né? Então, geralmente é assim. Em arquivologia, isso tem mais peso. Então, quando você estiver estudando para arquivologia, para outros concursos de outras bancas, tente usar questões do CESP, porque não há tanta divergência, na verdade não há divergência nenhuma. Se houver alguma divergência, são alguns detalhes técnicos que eu acho que passa despercebido. Então, se você estudar, por exemplo, para a questão da CESP, você vai estar preparado para questões da FGV, da SES Gran Rio, da ESAF e de outras bancas aí que nós temos pelo país, certo? Então, gente, espero que vocês gostem do nosso curso. Nosso curso vai ser teoria baseado nas provas, nas últimas provas, nas provas das principais bancas, nos últimos concursos, está bem atualizado o material. E olha, eu tenho certeza absoluta que ao final do curso, você vai sair preparado para 99% aí dos concursos que tem arquivologia no país. É um desafio, na verdade, eu estou começando aqui com um desafio. Se você, ao finalizar esse curso, você não se sentir preparado realmente para as principais provas, se você estiver respondendo questões em casa, se sentir dificuldades, de duas uma, ou você não estudou direito, não teve atenção, ou então essa prova realmente foi muito difícil, tá certo? Mas acredito que depois desse curso, aqui quando a gente finalizar o curso, você vai sentir assim, nossa, como a arquivologia é fácil. Eu pensando que era difícil, eu achava que era uma coisa chata. Você vai ver que é bem interessante, tá bom? Inclusive essa aula de hoje, que é uma aula demonstrativa, ela vai servir para você como termômetro. Essa aula de hoje você vai ver o seguinte, ó. Se você entender o que eu falar para você hoje, se você conseguir responder as questões que eu vou mostrar aqui para você hoje, você vai ver, vai ter uma noção de como, se você fizer o curso completo, ou seja, você fazendo o curso completo, você vai ter uma preparação muito boa, tá certo? É um desafio e um convite a todos vocês. Beleza, gente? Tranquilo? Espero que vocês gostem do nosso curso, ok? Meu nome é André Sandes, sou professor de arquivologia, administração, gestão de pessoas, administração de materiais, financeiro orçamentário, toda essa parte de gestão e principalmente com vocês na parte de arquivologia. Beleza, gente? Tranquilo? Ok. Eu não sei se vocês viram aí no site, tem um PDFzinho aí, né? Tem um material de apoio que vai servir para que você possa acompanhar o nosso curso. Então, dê uma olhadinha, porque vai ajudar vocês, pode fazer anotações, né? Enquanto estou explicando algumas coisas, vá anotando aí, tá bom? Eu disponibilizei esse PDF, que é bem parecido com o que eu vou trabalhar aqui. O meu tem algumas coisinhas a mais, mas exatamente para que você possa fazer anotações no seu PDF, ok? Belezinha, gente? Olha, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês, tá bom? E é um prazer estar aqui no Ponto dos Concursos, o principal, talvez o maior site preparatório para concurso do Brasil, sem dúvida, anos e anos de experiência. Tranquilo? Vamos lá, gente, deixar de conversa, né? Deixar de conversa que vocês querem aula, né? Olha aqui, vamos começar falando aqui de arquivologia. Olha, gente, é o seguinte, ó, quando se fala de arquivologia, vocês devem saber que a arquivologia, eu vou pegar aqui, vou abrir para vocês, ver se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Pronto, eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha, se você perceber que eu estou demorando um pouco para abrir os slides, me atrapalhando um pouco ainda, é porque eu ainda estou um pouco desacostumado com essa plataforma de webinar, tá certo? É só essa plataforma, porque sala de aula e videoaula eu tenho muita experiência, mas essa plataforma de
webinar, eu não sou tão acostumado. Beleza, gente? Olha, então bora lá. Nós temos aqui o início do nosso slide. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, arquivologia, professor André Santos. E essa aula de hoje, ela vai ser basicamente o quê? Teoria e questões. Teoria e questões. Eu peguei aqui algumas questões que foram cobradas nos últimos concursos para que você tenha uma noção, para que você possa ver como a arquivologia não é nenhum bicho-papão, certo? Vamos começar aqui. A primeira questão. Essa questão aqui, gente, ó, foi cobrada no DPU, certo? Foi pelo CESP. A gente vai usar hoje como referência o CESP, que é a principal banca, né? Talvez a maior do país. Essa questão foi para arquivista. Olha aí, veja que é interessante. Nós sabemos que a arquivologia cai para nível médio, para nível superior, e também tem vagas específicas para quem é formado em arquivologia, para quem é arquivista. Então, nesse caso, você vê que mesmo uma questão de arquivista, você consegue responder. Questão recente aí de arquivista de 2016. Beleza? Vamos ver essa questão. Ó. À medida que os documentos são mais utilizados, cresce o seu valor primário. E aí, gente, ó, à medida que os documentos são mais utilizados, cresce o seu valor primário. Vamos entender essa questão? Vamos lá? Ó, para responder isso aqui, eu vou voltar para que você me veja, né, para que a gente possa ir, para que eu possa explicar para vocês um pouco o que significa isso. É o seguinte, gente, olha, na arquivologia, a gente diz que os documentos eles podem ter dois valores, certo? Eles podem ter valor primário ou valor secundário, tranquilo? Bom, o que é o valor primário? O valor primário é o valor primeiro, certo? Ou seja, todo documento, quando ele é criado, quando ele nasce, ele tem um primeiro valor. Ok, isso é fácil, pessoal. Valor primário, valor primeiro. Acho que não tem nenhuma dúvida. Agora, depois desse documento, ele perder esse valor primário, depois que ele não tiver mais esse valor primário, aí ele pode ter um valor secundário. Deu para entender? Deu não, pessoal? Tudo bem. Então vamos para o slide que agora vocês vão entender, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar aqui vocês no slide e vocês vão entender direitinho. Olha aí. Você pode acompanhar no seu PDF, ó. Olha aí. O documento, quando nasce, ele possui valor primário, que é o valor primeiro. O valor primeiro, o valor inicial. Todo documento, quando nasce com valor primário. Agora, depois que esse documento perde valor primário, ele pode passar a ter um valor secundário, valor segundo. Vou tentar dar um exemplo para que você entenda melhor, certo? Vamos pegar aqui um exemplo prático. Deixa eu voltar aqui, pronto. Então, tente imaginar o seguinte, ó. Você já ouviu falar de Pero Vaz de Caminha? Pero Vaz de Caminha foi o cara que veio aqui o Brasil, né? O Brasil tinha sido recém-descoberto, nem se chamava de Brasil ainda. E aí ele veio aqui para o Brasil para descrever essa nova terra que tinha sido recém-descoberta, que era o Brasil, né? Bom, aí ele veio aqui para o Brasil com a missão. Ele veio aqui a mando da coroa portuguesa, como funcionário da coroa portuguesa, para descrever quais eram as riquezas, quais eram os bens que tinha essa nova terra, se tinha coisas a serem exploradas. Ok. Ele veio para cá, fez lá a descrição de como era o Brasil, de como era essa nova terra recém-descoberta. E aí, claro, esse documento foi usado pelos portugueses para poder estabelecer sua política de colonização, sua política de exploração dessa nova terra. Ok. Então, aquele documento, aquela carta de Pero Vaz de Caminha, quando ela foi criada naquele momento, ela tinha um valor inicial. Ela tinha um valor primeiro. E qual era esse valor? Vamos pensar bem. Por que Pero Vaz de Caminha criou essa carta? Por que a coroa portuguesa necessitava dessa carta? Qual o motivo? Vamos pensar. Olha, você já disse, professor. Você já disse. Ele criou essa carta para que Portugal soubesse mais, entendesse mais como é que era, né, essa nova terra recém-descoberta. Tudo bem? Então, posso dizer que o valor primário é o valor inicial desse documento que tem a ver com as atividades de uma organização, as atividades de um órgão, as atividades de um governo, as atividades, por exemplo, de uma instituição pública ou privada. Ora, depois que a coroa portuguesa explorou o Brasil, colonizou o Brasil, etc., será que havia necessidade
da coroa portuguesa consultar aquela carta para entender como é que era o Brasil? Não precisava mais. Por que não precisava mais? Porque eles já estavam no Brasil. Então eles não precisavam ler mais a carta para saber como era o Brasil. Eles já sabiam como era o Brasil. E como eles já tinham feito colonização e destruído áreas, plantado, etc., provavelmente aquela carta descrevia algo que nem existe mais. Aquela carta, ela servia para entender o passado, para entender como é que era o Brasil. Ou seja, aquela carta nasceu com um valor primário, mas ela depois perdeu o valor primário. Não servia mais para a coroa portuguesa entender como é que era o Brasil. Servia para a coroa portuguesa saber como é que era o passado do Brasil. Como é que era naquela época em que o Brasil foi descoberto. Ou seja, serve como algo de memória, serve como um documento histórico, né? Entendeu? Então, o valor primário é o valor inicial, o valor secundário é o valor histórico que a Carta de Peru Vaz de Caminha adquiriu e que tem até hoje. Entendeu? Ok, vamos para o slide? E aí você vai perceber aqui, deixa eu voltar, vou me atrapalhar um pouco aqui, vocês vão relevando, porque eu vou me atrapalhar de vez em quando, tá bom? Então, vamos aqui, vamos voltar para o slide. Olha aí. Então, o valor primário é o valor primeiro, o valor secundário é o valor segundo. Esse valor primário, e aí eu vou aprofundar muito no nosso curso, por isso que eu quero que você faça o nosso curso, tá bom? O valor primário, ele é chamado de administrativo, ou fiscal, ou legal. Isso quer dizer que se um documento ele é administrativo, ele é primário. Se ele é fiscal, ele é primário. Se ele é legal, ele é primário. Já se ele é secundário, ele é histórico, probatório ou informativo. Ou seja, se ele é histórico, é secundário. Se ele é probatório, é secundário. Se ele é informativo, ele é secundário. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vamos ver se vocês estão guabes. Essa palavra guabes, eu não sei se vocês conhecem na região de vocês. Mas quando eu era menino, pequeno, quando eu jogava peteca na rua, quando o menino estava bom de peteca, de bila, aquelas bolinhas, cada região tem seu nome diferente. Minha região o pessoal chamava de bila, de peteca. E aí quando o menino estava bom na peteca, hoje em dia é bom no videogame, né? Pode ser bom no celular, dizia assim, menino tá guabes. Pois pronto, vamos ver se vocês estão guabes em relação a esse assunto. Olha aí, ó. Se eu disser o seguinte, qual dos dois valores que eu apontei aí, primário e secundário, qual desses dois eu posso dizer que é um valor imediato? Imediato. Hein? Valor primário ou secundário? Valor imediato. Ora, professor, você está falando valor imediato, então é aquele que vem primeiro. Imediato, imediatamente, né? Então dá a ideia de primeiro. Então o valor primário, anote aí, ele é chamado de imediato. Ok? Imediato. Professor, e o secundário? O secundário é chamado de mediato. Mediato. Sem o i. Corta o i, ó. Tira o i, mediato. Pessoal, existe essa palavra? Existe. Procure no dicionário. Mediato. Mediato. Você vai passar no primeiro concurso, passou imediatamente. Passou no segundo concurso, passou imediatamente. Entendeu? Beleza. Agora, o que eu quero explicar para vocês, para a gente responder essa questão, porque essa parte de valor documental é tão essencial para o nosso assunto que não daria para se aprofundar em 10 minutos. Por isso que dentro do nosso curso você vai entender mais, tá certo? Faça o nosso curso que você vai entender tudo sobre isso, tá bom? Beleza, olha. Veja uma coisa interessante. Eu coloquei aqui um esquema, um gráfico, que eu acho que dá para entender o que eu quero dizer. Ó, eu tenho aqui um gráfico, esse gráfico está o valor em função do tempo. O tempo em função do valor, está aqui. Ok? Então tem um gráfico, tem duas variáveis, valor e tempo. Tente imaginar o seguinte, ó. Um documento, quando nasce, ele nasce com valor primário, que é o valor imediato, o valor inicial. Ok. Quando ele nasce, ele está aqui, ó, no início do gráfico. Olha o tempo aqui, tá vendo? Ó? Então ele está no início. Então, quando um documento é criado, ele é criado com o máximo do seu valor primário. Ele está no topo do seu valor primário, no auge do seu valor primário. À medida que o tempo vai passando, ele vai diminuindo, ó, esse valor primário. Até chegar um momento em que esse documento ele perde o valor primário. Ele vai perder o valor primário, você pode ter certeza. Isso é certeza absoluta, tá bom? Ele vai perder o valor primário. Agora, quando ele perder o valor primário, ele pode
pode, vou repetir isso várias vezes, pode, ele pode vir a ter um valor secundário. Pode. Não quer dizer que terá, viu, gente? Ó, pode. Tem documento que não chega a ter valor secundário. Vou repetir. O documento nasce primário e um momento ele vai chegar aqui, ó, e vai perder o valor primário. Se ele adquirir valor secundário, ó, olha o que acontece com o valor secundário, ó. Ele aumenta com o tempo até o infinito. Esse símbolo aqui do lado direito, aqui embaixo, em cima do nome ponto dos concursos, não é a máscara do Robin, não, tá certo? Não é a máscara, tá certo, de um super-herói, não. Também pode ser, mas esse aqui é o símbolo do infinito. Isso quer dizer que um documento que tem valor secundário, ele jamais perde o seu valor. Nunca, nunca, nunca um documento que tem valor secundário, ele vai perder o seu valor secundário. Dá para entender isso?